Eu vou falar uma coisa para você. Fica tranquila que a primeira live a gente nunca esquece. A primeira live a gente nunca esquece. É um desafio, porque a tecnologia às vezes dá alguns bailes aqui com a gente, né? Isso daí é bem bacana. Daniel Tuniolo tá aí. Boa noite, pessoal. Galera que tá entrando, uma boa noite. A gente só tá ajustando aí a parte técnica, né, Lê? Certo? Assim dá certo? Tá, ficou ótimo. Seu áudio também tá bacana. Ó, o Lúcio aí, pra cima, time. Eu vou te falar uma coisa, ó. Primeira live com você já, logo no início, a gente tá com 19 participantes. Essa live promete, hein? Top. Então vamos lá. Tô animadíssima com esse tema, super, super em alta. Vamos aprender aqui todo mundo junto. É isso aí. E esse tema é uma coisa bem incrível. Então, antes da gente começar a falar sobre o tema, que a gente vai falar sobre opiniões opostas, que é uma coisa que a gente lida no dia a dia, tanto na vida pessoal como profissional, eu quero agradecer essa oportunidade de estar falando aqui com você nessa live. Eu quero te fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. Você se lembra o que aconteceu dia 22 de setembro de 2017? Não faço a Não? mínima ideia. De Você 2017? Não faço. 2017. Faz tempo, hein? Muito tempo. Não lembro. Em 2017, eu tinha aceito um convite seu para fazer uma palestra que a gente ia falar sobre a internet das coisas. E foi uma coisa que eu cheguei em cima do palco com mais de 200 pessoas ali me olhando, eu travei de um jeito. E aquele foi aquele momento daquele empurrão, porque você vivia falando, pô, você tem que ir lá falar um pouquinho sobre sua experiência, né? Dando aquele input, aquela moral, como você sempre faz com as pessoas. E então eu fico agradecido por isso, porque se hoje eu estou falando aqui online para um monte de gente, tendo sucesso tanto na vida pessoal como profissional, você tem um pouquinho a ver com toda essa trajetória aí. Ah, que lindo, que legal. Fico feliz. Legal? Muito bom. Então, vamos falar do que interessa, né? Primeiro, para quem ainda não conhece a Lê, além da minha prima linda, querida, ela, ela vem de formação de engenharia, depois ela foi fazer a parte de psicanálise, certo, Lê? E Isso. hoje trabalha numa instituição financeira, que é o Santander, mas a gente não vai falar muito da parte profissional. A gente vai falar desse tema de como lidar com as opiniões opostas. Você acha que isso é um desafio, Lê? Conta um pouquinho pra gente, hein? Olha, eu acho que esse tema ele é útil para a vida inteira, né? Porque quando que a gente vai ter uma unidade de todo mundo concordar com as nossas opiniões? Então, creio que o que a gente vai discutir aqui sirva para a gente poder falar em vários momentos e ser útil, né? Que eu acho que é o que é mais importante. É isso aí, muito bacana. E quando a gente fala de opiniões, né, por exemplo, será que a gente vai ter algum conflito de opiniões hoje? Será? Ai, meu Deus, ao vivo assim? Ao vivo? Já pensou? Ia ser legal, né? Porque eu acredito que assim, cada um tem o seu ponto de vista, cada um enxerga e tem uma perspectiva um pouquinho diferente. Mas, Lê, você que é uma pessoa que estudou bastante essa parte de psicanálise, isso tem muito a ver da forma que a gente pensa, da forma que a gente sente, da forma que a gente age. Na sua opinião, qual que é o vilão de tudo isso? Por que, que as pessoas têm um ponto de vista diferente do outro? Por que, que isso acontece? Você conseguiria explicar pra gente? Legal. Eu acho que aqui, quando a gente fala de vilão, a gente tem que pensar que o nosso cérebro, a nossa mente, ela é o nosso maior vilão. A gente Uhum. pode até interpretar, por exemplo, nossos mecanismos de defesa, né? Então, quando, por exemplo, se aparecer um leão aqui na nossa frente, o que a gente vai fazer? A Sai gente vai correndo. sair correndo ou você vai querer enfrentar esse leão. E o que acontece muitas das vezes é isso que acontece numa discussão. Quando às vezes a gente percebe que algo vai afetar as nossas defesas, né? Ou a gente vai direto para o ataque, ou a gente foge, que nada mais é do que se eu ataco, me torna uma pessoa agressiva, intolerante e tudo mais. E se eu fujo, é quando a pessoa fala assim, ah, não quero mais saber disso. Então eu deixo a pessoa falando sozinha e assim vai. Então a gente percebe que o nosso cérebro ele é muito interessante, porque trabalha com esse mecanismo de defesa a todo tempo.
E aí Uhum. até alguns, falando um pouco de neurologistas, eles até falam, né, que o nosso cérebro ele existe para nos defender, não do que é de fato verdade. Ele não está preocupado com a perfeição. Ele está preocupado em trazer legitimidade para aquilo que a gente quer trazer como defesa, seja uma opinião, seja o que for. E aí, quando a gente for falar disso, é muito interessante, porque muitas das vezes a gente vai para três vieses, né? Uhum. Um é, ou então eu sou aquele conformista que não quer entrar em discussão nenhuma, então eu sigo o que todo mundo fala, ainda que contrariado, mas eu sigo o que todo mundo fala. Não é Não super. entre em discussão por nada, né? Tá, Não tá, vou, tá não bem, vou vamos gastar. seguir em frente. Exato, porque o nosso cérebro ele também existe para nos poupar de gastar energia, de ter esforço. Então, às vezes a gente também simplifica as coisas. Como também existe aquele que busca uma confirmação para tudo. Então, até costumo brincar que é como aquela pessoa que acha que o rapaz está interessado nela e bastou ele curtir uma coisinha, uma fotinho dela já usa como uma interpretação positiva para confirmar aquilo que ela já tem como preconceito, como uma ideia já pronta, né? E Um a outra questão, pré-julgamento, muitas vezes, também, né? exatamente. E uma outra que é muito falada é a questão de ancoragem, ou seja, aquilo que eu estou enraizado. O que é isso? Então, eu tenho já conceitos, eu tenho contextos, eu tenho experiências dentro de mim que me fazem ter definições muito fixas de algumas coisas e que, muito possivelmente, é difícil alguém me contra-argumentar. E aí, quando a gente entra nesse embate, é muito interessante, porque o que a gente percebe hoje em dia, né? Que as pessoas, elas entram muito mais no embate de quem está escrevendo, de quem está falando, do que a ideia que está envolvida. Então, é muito comum quando a gente vê alguém escrevendo alguma coisa, principalmente na internet, que parece terra sem lei, onde parece que na internet você pode ser até mal educado, você pode falar o que quiser, na verdade. E nessa terra sem lei, o que a gente percebe? Que as pessoas, ao invés de discutir sobre as ideias em si, elas discutem quem é que escreveu e começa e até ameaça um pouco as pessoas falando, né? Então, eu gostaria de até trazer um exemplo para não ficar só nessa parte mais teórica. Imagina uma ideia, por exemplo, sobre o aborto. É muito Que é um comum as assunto pessoas, bem... bem polêmico e que várias pessoas podem ter diferenças de opiniões. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que uma pessoa pode falar, não, eu sou pró-vida, imagina que a gente vai deixar com que exista o aborto. Por outro lado, tem pessoas que acham que eles têm o direito de escolher se são as detentoras da vida, que se tem o direito de escolha. Quando a gente olha essas duas frases somente soltas, elas ficam até fracas em Uhum. argumentações. Quando a gente para entender o contexto, o que está ocorrendo com a pessoa, fica muito mais simples, fica muito mais prático. A minha mãe aqui quer divulgar no meu Deixa eu até Instagram. aproveitar, Olê, deixa eu até perguntar aqui pro pessoal. Pessoal, vocês estão escutando a gente perfeitamente? Porque uma pessoa falou que não está escutando o áudio. Se estiver escutando, coloca um aqui. E, galera, começa a apertar esse coraçãozinho aí pra gente bombar esse Instagram para trazer gente para escutar essa mulher falar, porque ela tem muito conteúdo. Fala com o Guga, para o Guga te mostrar como é que é. E aí, então, só para a gente concluir esse exemplo do aborto, quando a gente pega o contexto das pessoas, o que acontece? Imagina que você pega uma pessoa que está tentando engravidar há anos e aí ela Uhum. ouve alguém falar que é contra o aborto. E ela tá querendo tanto adotar, ela tá querendo tanto vida. E aí tem uma outra menina que acabou de ser estrupada. E aí tô aqui dando um exemplo mais grotesco, mas só pra gente entender diferenças de opiniões. E que pra ela, olhar para aquela criança seria insuportável. Então, Uhum. se a gente pegasse as ideias iniciais da qual eu falei, poderiam ser fracas em argumentações. Mas quando eu pego o contexto, quando eu entendo o que está por detrás, às vezes, de algumas defesas, isso ficaria muito mais fácil da gente tratar as ideias. Então, acho que o primeiro ponto da nossa conversa de como lidar com opiniões opostas é a gente reparar nos contextos e que estão envolvidos as nossas argumentações e que muitas das vezes a gente não fala sobre eles, a gente só discute e não entende o porquê o que está por detrás. Outra questão super interessante, quando a gente fala de opiniões diferentes, é da onde surgiu a ideia de que a gente tem que ter opinião igual. E o que eu acho que é engraçado, não é, Fê? O que você acha? O que que seria do branco?
se todo mundo gostasse do preto ou vice-versa, né? Eu acho que cada um tem que ter seu ponto de vista, todo mundo tem que ter sua ideia, e é lógico, né? Tudo isso que a lei está trazendo é em cima de estudo e base científica, mas indo nas práticas, assim, cara, você tem que respeitar a opinião do outro, ponto, porque cada um tem o seu viés, cada um tem a forma. E isso tem muito a ver com as crenças, né? E quando a gente fala de crenças, não é religião, eu gosto sempre de enfatizar isso, que assim, é tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida e vem aprendendo. Então você tem que entender que cada um teve uma forma, uma educação, uma forma de entender, uma forma de aprender, e a gente tem que respeitar. E concordo com você. E aí, quando a gente fala, por exemplo, dessas questões de entender o outro, essa questão de empatia e tudo mais, é super rico, porque assim, a gente vive numa era da diversidade, que isso é super útil. Então, essa unidade de que todos têm que ter a mesma opinião é uma mistura que é meio louca, né? Por que todo mundo tem que pensar igual, ao mesmo tempo que eu defendo que as pessoas têm que ter as suas diferenças? Então, é incongruente esse tipo de discussão quando a gente vê na internet as pessoas querendo uma convencer na outra. E aí, o que eu acho que é super interessante, e a comunicação violenta, ela traz isso como técnica muito interessante. Nós podemos divergir em vários aspectos, mas duas coisas serão sempre muito universais, que são as nossas necessidades e são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, às vezes a gente acha que sentimento negativo é ruim. Não, o sentimento, ele é como se fosse um sinalizador de combustível. Sabe quando vai acabando ali o combustível, ele fica com a luzinha? É um alerta. Cara, se prepara que tem alguma coisa que está acontecendo. Tem alguma coisa que não foi boa. Então, quando a gente pega, por exemplo, numa discussão e a gente para entender o que está de necessidade que está envolvida aquela discussão, fica muito mais maravilhosa a conversa. Vou dar um exemplo para a gente poder entender melhor. Estamos numa era neste momento aqui, né, nem era, né, numa fase de discussão sobre isolamento social. Então, tem aqui pessoas que são a favor, pessoas que são contra. Então, isso... e a gente vê essa polêmica na internet e aqueles que não estão respeitando as regras, então... E aí... Lê, segura. Galera, antes de ela começar a entrar nesse ponto aí do isolamento, coloca aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês são contra ou a favor do isolamento? Coloca aí pra gente ver aí a opinião de vocês, antes dela colocar aí o ponto de vista dela. E, galera, a gente só funciona pelo coraçãozinho, a gente tá com 30 pessoas aqui ao vivo. Vou aumentar essa galera, porque, de novo, a lei tem muito conteúdo para trazer. E a gente quer escutar a opinião de vocês. Coloca aí nos comentários pra gente. Manda bala. É isso aí, toma uma aguinha. Dá uma... Você sabe que hoje, depois eu entro nesse detalhe, mas hoje eu acabei saindo de casa porque eu fui fazer uma consulta médica. Eu tive que ir nessa... E escutei assim, pô, mas você vai sair? Ninguém tem que sair agora de casa. Aí depois eu coloco meu ponto de vista em cima disso daí. Show. Então, assim, o que acontece, né? Se a gente for perguntar para essas pessoas que estão respondendo qual que é a necessidade de eu defender o isolamento, eu tenho certeza, eu nem conversei com elas, que elas vão falar o seguinte: é porque eu quero preservar a vida. Eu quero que as pessoas de fato se cuidem para que ninguém morra. E aí, estamos querendo também falar de pessoas que são talvez altruístas, porque tem pessoas que estão fora da zona de risco, mas também falam que querem ser a favor. Por quê? Porque também estão nessa defesa. Ao mesmo tempo, aquele da qual a gente fala que é contra, que acha que tem que voltar a trabalhar, que a vida tem que continuar e tudo mais, se a gente for perguntar para eles o que está envolvida nessa decisão, eles vão falar também a manutenção da vida. Porque eu também acho que eu preciso ter condições para poder ter condição de talvez ir no médico, então eu preciso ter um emprego para poder dar manutenção à vida. Então, quando a gente olha para esses pontos de vista, as pessoas às vezes estão discutindo coisas diferentes, sobre pontos de vista diferentes, mas sobre as mesmas necessidades. As mesmas necessidades. E quando a gente tem essa conversa um pouco mais profunda de entender as necessidades que estão por trás, eu atravesso uma zona de discussão de uma forma muito mais tranquila, porque a gente está em busca dos mesmos ideais, porém de uma forma totalmente diferente. Então,
Pode falar, Fê, pode falar. E é justamente isso, porque, por exemplo, é lógico, a gente tem que cuidar sim da nossa saúde, a gente tem que se preocupar, então o isolamento ele vai diminuir o risco, diminuir o risco, porque aí é aquele ponto que todo mundo de alguma forma vai pegar, não tem como fugir, o negócio vai pegar e ponto. E por outro lado, se de repente eu sou empresário, se eu fico dentro de casa e eu não saio para trabalhar, cara, eu vou ter um problema do mesmo jeito. Como que eu vou conseguir ficar dentro de casa, isolado, sem emprego? Então você vê que assim, são duas preocupações que levam assim, em prol da no mesmo mesma dia. necessidade. Mas sabe o que é mais engraçado? Porque, por exemplo, as pessoas que estão, vou dar aqui um exemplo das pessoas a favor de ficar isolados. Eu já li vários comentários que as pessoas falam assim, para aquele que é contra. Ah, é? Você é contra? Então, eu quero ver então alguém da sua família pegar e morrer para você sentir o que é isso. E aí, o que é engraçado? Que contraditório? Porque ao mesmo tempo que eu estou em defesa da vida, das pessoas se cuidarem, se preservarem em casa por conta disso, eu ainda desejo o mal do outro para ele se convencer da minha ideia. E que afeta a vida. Então, isso é extremamente interessante, porque quando a gente entra em discussões de opiniões opostas, esse tipo de pensamento, ele não deveria existir. Porque, sobretudo, eu estou em prol de uma defesa que ela tem que ser coerente, né? Então, acho que essa é a principal questão. Então, quando alguém vai escrever sobre uma defesa, às vezes a gente ataca aquele escritor de tal forma como se ele fosse igual àquela pessoa da qual ele está defendendo, como ele tivesse as virtudes ou os defeitos daquela pessoa. E não, na verdade, são apenas ideias. E se a gente se ater o que nos une, que são as nossas necessidades, os nossos sentimentos, os nossos ideais, os princípios que muitas das vezes a gente está buscando, minimizaria muitos conflitos, né? É muito comum, às vezes, agora, esposa, marido e mulher discutirem, porque ainda que não tivesse em época de quarentena, ambos às vezes querem ter um momento de descanso, só que um descansa assistindo TV, outro é videogame, e aí conflitam das mesmas coisas e discutem por isso, quando na verdade se ambos pudessem falar de suas necessidades, olha, agora eu estou no meu momento de querer ter um momento de prazer, de lazer, e eu preciso disso, do que a gente ficar discutindo sobre o que seria melhor um para o outro. Se a gente conseguisse lidar com as discussões nesse âmbito, elas seriam muito mais fáceis de lidar do que se a gente ficar discutindo e tentando convencer o outro daquilo que a gente acha que é melhor e tal, né? Com Então, certeza. essa expansão de conteúdo, ela é rica, né? Para a gente poder falar e vivenciar, né? Porque viver é isso, né? Viver é conviver, porque não basta a gente também só falar e ver e tal, e a gente tem que conviver com essas diferenças para que a gente também possa validar até os nossos conceitos, as nossas ideias, para ver se isso mesmo faz sentido, se Que faz realmente sentido. está certo daquilo que a gente está defendendo. Então, isso é super importante, né? E isso, Lé, assim, é o que a gente vive falando, né? Até uma pessoa colocou aqui no chat que assim, é o equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio, você tem que entender, ó, meu mentor tá aí, o Wilton Neto. Esse cara aí, por cara entrar aqui, a live tá bombando aí no Instagram, hein, Lê? Então, é muito importante você ter esse equilíbrio. Você tem que entender o porquê que a pessoa está com essa opinião. Na hora que nós fizemos a pergunta aqui, olhando rapidamente aqui as respostas, eu consegui identificar as opiniões estão meio a meio. A Andrea também está aí, a Andrea Araújo, do Método Paz. Então, você vê que as nossas opiniões, elas são realmente divergentes. Mas a gente tem que respeitar a opinião do outro. Por exemplo, se você falar para mim, eu sou contra o isolamento e eu for a favor, pô, legal, mas por que você é contra? Né? Deixa eu entender o seu ponto de vista. O que impacta? Por exemplo, eu sou contra. Por que eu sou contra? Eu sou contra do ponto do seguinte, eu sou uma pessoa que eu não tenho mais uma carteira assinada. Eu não tenho carteira assinada, eu tenho que trabalhar. Essa crise, né, que a gente está tendo, que é a crise mais sanitária, que daqui a pouco vem outra crise, que é a crise econômica, que é um outro assunto que a gente costuma falar sempre dentro do Método Paz, que é uma outra coisa que vai vir depois, é o quê? Pô, e aí, como que eu vou fazer para sustentar minha família, sustentar
Eu falei, então a gente tem que respeitar as opiniões, tem que ver o ponto de vista de cada um. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas é isso. E aí, o que, que vem na minha mente na hora de a pessoa querer jogar o ponto de vista dela goela abaixo, que esse é o português correto, é uma coisa que chama ego, né? Existem pessoas que têm um ego muito elevado, outras pessoas ego muito baixo, e o ego também ele tem que ter um equilíbrio. Eu coloco até um exemplo, quando eu falo bastante sobre o ego, dentro dos meus bate-papos, que o ego é que nem uma dose de remédio, né? Se você colocar pouco, se tiver pouco ego, não resolve nada. Se você tiver muito, também você não vai resolver. Então você tem que ter um equilíbrio. Então você tem que, às vezes, entender que a opinião da outra pessoa tem que ser respeitada. Por quê? Porque é o ponto de vista dela. E Faz quando a gente sentido aí para fala, vocês, galera? Coloca aí nos e quando a gente fala comentários. de ego, é muito interessante, porque a gente pode comparar o nosso cérebro como um advogado. Então, o advogado, muitas das vezes, ele não tá nem aí para a verdade, né? Assim, ele vai defender o seu cliente. Então, o nosso cérebro, ele funciona da mesma forma. Ele vai atuar em prol da defesa. Então, o nosso ego, ele vai tentar sempre trazer argumentos justificativas que defenda isso, né? Então, e o advogado, muitas das vezes, quando a gente escolhe, ele é um grande habilidoso. A gente não tá olhando para as virtudes dele, da mesma forma o nosso cérebro. A gente não tá olhando as minucidades, os detalhes daquilo se é verdadeiro ou não. Até porque o nosso cérebro ele é totalmente enganoso nas nossas defesas. A gente olha o mundo de acordo com, com as nossas vistas, com as nossas visões, com as nossas experiências. A gente conta a história de acordo com aquilo que a gente lembra. E a nossa memória... O que a gente conheceu, o que a gente viu. Exatamente. E a nossa memória, ela não é 100%, né? E que bom por isso. Porque imagina se a gente tivesse hiperamnésia, que é aquela pessoa que sabe, memoriza tudo nos mínimos detalhes. Ela levaria um dia até para traduzir tudo que ela vivenciou no dia anterior. Então, isso nos dá o direito de saber que nossos pensamentos, as maneiras também como a gente argumenta, elas são vulneráveis, né? Nossos pontos de vista, às vezes, eles são unilaterais mesmo. E quando eu me dou conta que eu sou vulnerável, eu também tenho essa sensibilidade de olhar para mim internamente e perceber que também posso ter falhas e também posso enxergar, às vezes, a vida de acordo com só a minha proteção, só a minha defesa, o que isso nos carreta? Um olhar também para com o outro que ele também pode ser vulnerável, que ele também pode ter argumentos, às vezes, incoerentes, inconsistentes de acordo com o meu ponto de vista. E tá tudo bem, né? Assim, quantas pessoas parece que já nessa quarentena já saíram dos grupos, deixaram de ser amigos de pessoas no Facebook, simplesmente por divergir de opiniões. E, poxa, a gente tem, às vezes, uma riqueza de coisas que a gente se conecta e tem em comum. Será que um assunto, ele é capaz de nos fazer esse rompimento, né? De estragar, talvez, uma construção de outras coisas que a gente fez? Então, assim, é delicado, né? Mas por isso que eu volto no tema. A gente tem que olhar o contexto, as necessidades envolvidas, se sentir vulnerável. E eu acho, Fê, tem uma coisa que eu acho super legal e que se todo mundo tivesse isso, eu acho que a gente minimizaria muitas coisas, que é ser curioso. Porque o que acontece hoje, as pessoas têm tempo, mas estão sem tempo. Hoje a gente vive na era de maior conhecimento, mas na era de maior ignorância. Porque ao mesmo tempo que eu tenho tudo a meu dispor, eu não tenho nada. Por quê? Porque eu tô aqui, mas daqui a pouco eu tô ali e não tô dando todo foco naquilo que eu tô fazendo, então eu fico dispersa. Mas você sabe então por que isso? Tudo pela metade. Você sabe por que isso? Eu até coloquei um post, se não me engano foi ontem, as pessoas, assim, elas preferem reclamar, preferem se vitimizar, geração mimimi. Esse do que correr atrás e fazer algo diferente. Por exemplo, você falou várias coisas aqui que não estão no meu vocabulário, não conheço o que eu faço, eu não vou estudar, eu vou aprender. Por quê? Pô, gente, a gente tem que entender que a gente está aprendendo a todo momento. Está aprendendo a todo momento. Então, a gente tem que conhecer. Eu até brinco dentro das mentorias do Método PAS, que é o seguinte, você tem que ser 1% melhor todos os dias. É 1% melhor todos os dias. Então, faz total sentido isso daí. Então, e quando a gente realmente se torna um ser curioso, a gente começa a fazer perguntas para as pessoas
para também entender os conceitos da qual estão inseridos, né? Então, assim, só que às vezes a gente não tem esse saco, não tem essa vontade, então é mais fácil a gente não dar a devida importância. E às vezes, assim, a gente passa a vida inteira ao lado de alguém que a gente não sabe, às vezes, os principais gostos, as principais vontades, os dias mais felizes, né? Então, por quê? Porque a gente, às vezes, não se aprofunda em conhecer o outro. Só que aí também existe um cuidado, né? Porque à medida que a gente também... Até eu me fiz as perguntas quando eu fui pensar nessa live, pensando assim, será que é mais fácil ter discussões, ainda que difíceis, com pessoas mais íntimas, mais próximas, ou pessoas mais distantes? O que você acha, Fê? Será que é mais fácil a gente discutir com pessoas mais próximas, mais distantes? O que seria? Olha, eu vejo que a discussão, quando as pessoas são mais próximas, eu acho que existe aquele ponto da liberdade, então a discussão ela é um pouco mais rápida. Quando as pessoas não se conhecem, primeiro a pessoa entorta a boca e depois existe essa discussão. Eu vejo que existe um equilíbrio nisso daí. Na minha opinião, eu acho que quando a pessoa é mais próxima, é mais rápido o nível de discussão. Então, é super interessante essa questão, porque ao mesmo tempo que a gente, quando vai discutir com pessoas mais próximas, elas podem até ter uma tendência a ser mais fáceis, é mais delicada, porque é onde exige muita sabedoria, porque é onde as pessoas têm a maior capacidade de nos machucar. E a gente também machucar as outras pessoas, porque a gente conhece muito mais a ponto de saber o que pode até afetar. E muitas vezes nas discussões, como a gente aprendeu aqui no início, que a gente trabalha sempre em prol da defesa, nosso cérebro, nossa mente trabalha sempre em prol da nossa defesa, às vezes a gente apela ao buscar argumentos lá do passado, lá longe, para legitimar uma defesa do presente. Isso não é honesto, isso não é legítimo, isso não é uma conversa até construtiva para que a gente possa chegar num bom senso, num cenário ganha-ganha. E isso a gente faz. Então, a intimidade, a proximidade, muito embora às vezes pode ser até mais prático de a gente conversar com alguém que a gente tem mais conexão, porque na prática poderia nos dar atenção, né? Tem essa questão de estar mais próximo, mas ao mesmo tempo pode surgir questões ali muito delicadas. Ao passo que pessoas distantes, às vezes a gente tem a maior tendência a ser educada. A gente não sai, às vezes, falando da maneira que a gente quer e tal. Então, assim, ao mesmo tempo que ter conversas com pessoas próximas é bom, mas a gente tem que ter a maior cautela de saber qual que é o nosso objetivo nessa conversa, senão a gente se perde e acaba ferindo uns aos outros de uma maneira, assim, insustentável, né? Legal. Então, olha só que bacana. Você viu que foram opiniões totalmente diferentes. Entendi e aceito. Você vê como assim, é o entender a outra pessoa, que vem um pouquinho sobre a parte da empatia, né? De entender o que está acontecendo e tudo mais. E você falando isso daí, você trouxe o exemplo, né, de quando a pessoa é mais próxima. Então, vamos supor, uma briga de casal. Eu chego, brigo com a Cláudia, tal, falo que eu não queria falar, e de repente vem aquele momento eu falo assim, mas eu fiquei cego na hora. Isso é uma defesa do cérebro? Você acha que o cérebro fez naquele momento uma defesa, ou às vezes a pessoa utiliza esse tipo de argumento para falar, desculpa, falei sem pensar. Na verdade, nós somos todos animais trabalhando por instintos, né? Então, se a gente for ver a essência, a nossa essência é totalmente instintiva, né? Então, esse mecanismo de atacar ou defender, de ser agressivo, intolerante numa discussão, ou a gente parar a conversa porque acha que não dá e deixa a pessoa falando sozinha, isso é totalmente um instinto rápido que a gente tem e emocional de defesa, né? Então, isso serve pra gente, é útil em outras questões. Então, quando a gente fala que a gente está cego, na verdade, e a gente acaba falando que não deve e tudo mais, é porque o meu instinto, o meu lado emocional e a minha rapidez em querer resolver falou muito mais rápido do que a minha racionalidade, do que a minha cautela e do que a minha lógica. Então, na prática, quando eu deixo de atuar com a minha lógica, com a minha racionalidade, eu afloro aquilo que é mais primitivo em mim, que é meu instinto. Então, por isso que quando eu falo, eu tô cego numa situação, na verdade, e eu faço coisas impensáveis, eu tô agindo totalmente pela emoção, totalmente pelo meu instinto animal mesmo de ser, né? Então, por isso que a gente ter essas conversas, essas reflexões, elas são extremamente úteis, porque nada isenta a gente, por mais conhecedor que a gente tenha, às vezes, de um tema, não nos isenta de entrar em embates ruins, da gente tratar nossa irracionalidade. Eu não me lembro agora, mas tem
Aristóteles que trouxe a ideia de que nós somos um ser humano racional. E dentro desse conceito, um neurologista também falou que ao mesmo tempo que a gente é racional, a gente tem como se fosse aquele queijo emmental, que ele é cheio de furinho. Cheio de furinho. Cheio de racionalidade. Porque ao mesmo tempo que a gente tem toda essa questão lógica, coerente, que a gente busca todo tempo, a gente também, movido por esses instintos, a gente também age de maneiras, às vezes, impensáveis. Emocionais a ponto de falar, nossa, como que eu fiz isso sabendo que não é isso? Então, essas discussões, elas nos ajudam, nos alertam, nos conscientizam, nos voltam a pensar que o que não nos deixa instintivos é as nossas conexões humanas. Porque é a convivência humana, é o trabalhar humano que nos faz repensar a maneira como a gente lida. Então, por isso que uma pessoa que se isola, que fica sozinho, não se conecta com outras pessoas, vai tendo mais dificuldade de ter empatia, mais dificuldade de poder se comunicar melhor, porque a gente só testa na vida, fazendo aquilo que a gente vai aprendendo, né? Então, é muito rica essa troca e quisera a gente poder prestar atenção mais nelas para que a gente pudesse também se consertar. Porque eu também, mesmo sabendo às vezes de algumas coisas, me pego na minha irracionalidade, no meu lado emocional, né? E aí que é importante o autoconhecimento, uma mentoria, uma terapia, para a gente se dar conta daquilo que de fato entra na gente e grita dentro da gente como algo ameaçador, e que aí o nosso instinto vai direto para nós nos defender. Então, é muito importante esse olhar que a gente tem sobre nós. Com certeza. E até o que você estava falando, dentro das nossas mentorias, a gente procura explicar que, assim, quando a gente fala sobre inteligência emocional, não quer dizer que na hora que você ficar com raiva, você vai deixar de ter raiva, você nunca mais vai ter raiva. Isso não existe. Quando a gente fala de você ter a inteligência emocional, é você entender o seguinte, cara, eu fiquei com raiva, eu explodi agora. Agora, o que eu tenho que fazer de diferente para que isso não aconteça novamente? Como que eu consigo equilibrar isso daí? E você sabe que eu estou assistindo um seriado na Discovery que chama Largados e Pelados. Que assim, pega o povo, coloca no meio do mato, sem nada, e o cara tem que viver. E qual que é o desafio maior ali? É justamente o equilíbrio que a pessoa vai ter que ter com a mente e com o corpo. Né? E assim, eles estão no meio por exemplo, o que está passando agora, eles estão no meio da África e eles estão olhando o quê? O que eles não conhecem, né? E o medo. E a gente fala bastante sobre isso, né? Que a gente tem que entender que o medo é que a gente tem que começar a se entender mais, tem que se conhecer, porque o medo, ele pode ser, sim, prejudicial, mas a partir do momento que você entende o que ele está querendo te dizer, nas mentorias a gente fala que o medo tem que ser seu amigo. No começo a galera fala assim, como assim ele tem que ser meu amigo? Por quê? É o que você falou lá atrás do cérebro. Ele está te avisando alguma coisa, que você tem que se preparar de alguma forma. Então é muito importante isso, a gente entender que existe um equilíbrio dentro da gente, que é mente, é corpo, é alma, né? A gente fala bastante sobre isso daí. E Lê, esse assunto aqui foi sensacional. Eu quero até depois fazer um convite para você trazer todo esse conteúdo para os meus mentorados no Método Paz, porque eu acho que isso aqui não é uma live de uma hora que a gente consegue, isso aqui é uma aula, é uma aula. Eu mesmo notei bastante coisa aqui, bastante coisa mesmo, e como sempre aprendendo com você, né? Então, e agora... Mas acho que antes da gente acabar, a gente já tá no fim, é isso? Não. Então, tem tempo, deixa eu olhar. Tem tempo. Normalmente a minha live, o Instagram acaba deixando um pouco mais, ainda mais do jeito que ficou movimentada essa daqui, eu acho que acaba passando de uma hora, mas normalmente é uma hora. Não, porque eu acho que é interessante deixar para as pessoas aí algumas coisas que são úteis para a gente conversar sobre como que as pessoas podem lidar melhor numa discussão de opiniões diferentes, né? Então, acho que a gente não pode deixar de falar algumas coisas que talvez acho que seriam úteis para todo mundo. Acho que o primeiro passo seria a gente fazer essa autoanálise, assim, né? De saber como a nossa mente ela pode também errar conosco, né? Como a gente pode também estar vulneráveis ao erro, como a gente pode estar míope, como o nosso advogado que trabalha em prol das nossas defesas, como a gente comentou aqui, ele não está preocupado muitas vezes com a verdade, mas sim apenas nos defender, né? Então, acho que essa autoanálise é importante todo mundo ter isso, né? Um outro ponto é a gente sempre
ter a curiosidade de saber o contexto em que cada um tá trazendo suas opiniões, porque sem o contexto fica difícil mesmo as pessoas conseguirem olhar e aceitar a defesa do outro, aceitar a opinião diferente, né? Então, ser curioso mesmo, perguntar o porquê, da onde, como, assim, essa curiosidade ingênua, né, que às vezes pode até ser, ela vai trazer uma profundidade muito maior para nossas relações. Então, que possamos ser os advogados, então, em defesa de nós, os nossos argumentos, mas de tal forma que a gente possa também ser curioso para saber as defesas do outro, porque o outro também tem seus próprios advogados, né? Seu advogado próprio. E eu acho que o que é mais importante, assim, para a gente parar para pensar como ser humano, é entender que nós somos muito parecidos em várias coisas, né? Então, as necessidades que a gente tem, como a gente comentou aqui, elas são universais. A gente tem necessidade de se sentir amado. Acho que isso é uma coisa que todo mundo quer. Todo mundo quer ser aprovado, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer audiência, não é, Fê? Aqui. É isso aí, é o ego, né? Tem essa necessidade, né? Então, e ao mesmo tempo a gente também tem necessidade de prazer. Então, todo mundo quer sentir prazer nas coisas, todo mundo quer tem uma necessidade de lazer, de comer. Então, assim, e aí que entra, a gente tem a mesma necessidade, mas pode ser que você goste de pizza e eu gosto mais de arroz e feijão. Mas veja, a necessidade é a mesma, mas os nossos gostos, as nossas diferenças são diferentes mesmo. E que bom, né? E que bom que a gente vive nesse mundo diverso. Então, eu preciso olhar e discutir sobre a necessidade e, através dela, a gente verificar quais são as nossas diferenças. E outra coisa que eu acho que é super útil, assim, eu tô resumindo assim, o que a gente falou, até para quem entrou agora. Sim, claro. É a gente reparar nos nossos sentimentos, porque muitas das vezes a gente defende algumas opiniões e a gente se torna prisioneiro delas, né? A gente se prende numa cela sozinho, abandonado, ganhamos e não tem ninguém para nos visitar, né? Então, às vezes a gente ganha muito a gente ganha uma discussão, a gente ganha às vezes uma questão e fica nela sozinho, né? Então, acho que é delicado isso. Ao mesmo tempo que eu também não concordo com a ideia de que a gente tem que ter razão ou ser feliz. Todo mundo acha que, vamos ser felizes, não precisa ter razão. Eu não odeio essa frase, não concordo com essa frase, até porque pra gente ser feliz, muitas vezes a gente tem que ter razão, não é verdade? Tem que ter um motivo, né? E o motivo, às vezes, ele vem pela razão, enfim. Exato. Então, eu não concordo com essa frase, tem que ser feliz ou ter razão. A gente tem que sempre buscar um meio termo, um ganha-ganha, porque uma hora a corda estoura, aquele que só serve também. Porque para ser feliz eu preciso fazer com que o outro também tenha esse olhar sobre mim, de entender as minhas necessidades, entender o que eu estou sentindo. Então, as nossas discussões ficam muito mais saudáveis quando eu começo a discutir a partir do meu sentimento. Então, olha, Fernanda, isso que você disse, ok, mas o meu sentimento diante disso é esse, porque os nossos sentimentos, eles são iguais. Você sabe o que é alegria, você sabe o que é tristeza. Você sabe quando eu falar isso, você pode não saber o porquê e entender as minhas opiniões diferentes, mas quando a gente falar de sentimento, eles vão nos conectar. Então, por isso que é tão importante, às vezes, numa discussão difícil, a gente começar pelo sentimento que está envolvido, porque aí ele vai nos dar essa capacidade da escutativa, como a Vanielle está falando, até da gente poder entender a dor do outro, entender a opinião do outro, dentro do contexto que o outro também está inserido, né? Acho que isso é super importante. Uma outra coisa que eu vejo, que a gente fala muito, mas é complicado, é uma conversa autêntica. Então, é muito nítido, pelo menos para mim, assim, perceber quando as pessoas às vezes conversam comigo e estão sendo politicamente educados. Não estão ali, não estão nem interessados, e às vezes vão me falar coisas porque eu queria ouvir, talvez, né? Isso também não é saudável. Acho que a gente tem que... Não precisa ser sincerão, falar o que pensa. Por muito tempo na vida eu achava que o honesto era ser sincerão. E depois eu me dei conta que isso mais desconstrói do que constrói. Mas eu preciso ser verdadeiro, não preciso ser sincerão, falar sem filtro que tá na minha mente. Mas às vezes eu preciso ser sempre verdadeiro. Você tem que ser autêntico. Eu tenho que ser autêntico. E eu tenho que dar essa escuta autêntica pro outro. Porque às vezes eu só escuto o fim
E aí eu quero, de fato, depois dar uma resposta toda elaborada para a pessoa. Eu não escutei nem direito, nem dei a devida atenção para ela. E a outra também não deu para mim. Então, a gente precisa criar nas nossas relações escutativa. E uma coisa que eu acho muito interessante, até estava falando com um amigo meu recentemente, que nessa época de quarentena é incrível, mas várias pessoas estão indisponíveis. Se às vezes quer ter uma conversa com alguém, você quer ouvir a opinião de alguém, a pessoa não tem tempo. As pessoas nem sequer olham a mensagem do WhatsApp e demoram um ano para responder. Eu entendo que não tem que ser imediato. Mas as pessoas, às vezes, também não priorizam. E aí a gente deixa de dar essa amizade autêntica, depois de ter essa conversa autêntica. Então, assim, é super, super, super importante a gente ter a condição de ser verdadeiro também quando a gente se predispõe a ter uma amizade com alguém, né? E dar foco, dar atenção. Então, às vezes, a gente tá fazendo uma coisa e não dá atenção para as pessoas. A gente tá aqui, mas tô mexendo ali, tô aqui. Então, como que eu consigo dialogar num ambiente instável? Você tem que se conectar no agora, né? Então, nesse momento, a gente está aqui na live, eu estou conectado contigo, eu estou olhando as pessoas colocando a mensagem, você vê que a gente nem para ler ali, mas assim, a gente está conectado, a gente está. Aí aquela parte do rapport também, além de tudo isso, porque está todo mundo falando aí, empatia, a comunicação, o rapport, é você se conectar ali com a pessoa, conversar com ela. E de tudo isso que você falou, Lê, você sabe uma coisa que eu venho trabalhando, o Fernando Vidói, você já me conhece, minha prima, né? Então ele me conhece há muito tempo. Uma delas é o seguinte: eu procuro estar junto com pessoas que têm opinião totalmente diferente da minha. Você sabe por quê? Eu não preciso de pessoas que passam a mão na minha cabeça. Eu não preciso de pessoas que chegam para mim e falam, não, isso aqui foi aquele negócio que você falou, né? Você tem que ser verdadeiro. Eu tenho que estar perto de pessoas que vai me dar porrada. Ele vai falar assim, cara, não é assim. Você tem que fazer diferente. Seu ponto de vista está errado. E discutir e entender. Por quê? É só assim que a gente aprende. É só assim que a gente sai da famosa zona de conforto, que todo mundo fala, que virou moda agora falar zona de conforto, né? Mas isso é uma verdade. Você tem que se desafiar a cada momento. Você sabe que... Hã? Eu falando comigo agora, que legal essa live. Foi sensacional isso aqui. Você sabe que a gente não, que tem uma pesquisa que fala de 7 a cada 10 pessoas falam que a diversidade é importante, opiniões diferentes e tudo mais. Porém, a mesma pesquisa diz que 2 a cada 10 pessoas conseguem ter conversas com pessoas que pensam diferente. Então, olha que curioso. 70% das pessoas concordam que é super útil ter pessoas que pensam diferente, que têm opiniões opostas e tudo mais. Porém, somente 20% tem condição, consegue, né? Consegue. E sabe por quê? O que acontece? Quem pensa muito diferente da gente exige muita energia. Exige bons argumentos. Quem pensa diferente da gente, às vezes a gente até se cansa. Falar, não vou entrar nessa discussão. O mais interessante é a questão de pessoas que ficam frustradas quando aquilo não chega num senso comum. Então, assim, conversar com pessoas que pensam diferente é extremamente rico, mas ao mesmo tempo exige de nós uma vontade muito grande de chegar ou no meio termo ou até nos convencer de que o outro pode estar certo, né? Então, e aí a gente às vezes entra naquele viés que eu comentei no início de conformidade. Vou aceitar para resolver isso aqui. E aí é mais fácil, né, aceitar. E a gente deixa de ser autêntico, né? Então, eu acho que isso também é um ponto para a gente falar. Às vezes a gente preza tanto por princípios verdadeiros, de honestidade e tudo mais, e nos meus mínimos detalhes eu perco a sensação de que eu estou vivenciando aquele princípio que plante, né? Então, acho que isso é super importante. O que falaram aqui com relação ao WhatsApp? Meu, Lê, tem um monte de comentário aqui. Eu vou gravar sim essa live, vou disponibilizar ela depois. Depois a gente vai ter que dar um jeito de responder todos esses comentários, que veio bastante coisa, mas vamos ver. A Ritoca mandou uma mensagem aqui. Deixa eu ir para trás aqui. Com relação ao WhatsApp, as pessoas estão dando mais atenção às pessoas virtuais do que à própria família. Vocês não acham? Vamos lá, são 2 pontos de vista, né? Então foi engraçado que a gente até conversou um pouquinho sobre esse ponto. Existe aquele ponto de tem que até tomar cuidado com o que a gente vai falar aqui para não ferir a opinião das pessoas. Mas sim, eu vejo que tem pessoas que dão mais atenção
as pessoas virtuais, outras pessoas mais a família, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio e ver até a que ponto, Rita, que você está tendo essa visão, né? Em que momento, porque vou dar um exemplo, o Fernando Vidói. Eu tenho, durante o meu dia inteiro, eu tenho vários grupos de WhatsApp aqui voltado à profissão que eu tenho que dar atenção. Então, a parte da família, ela acaba ficando não em segundo plano, que é aquele ponto. Não é que eu estou sem tempo, existe o ponto de priorizar. Né? Porque senão a gente falar que está sem tempo é complicado. É a parte de priorização. Então, tem que ver em que momento que isso está acontecendo. Mas eu acho que existe aí um equilíbrio. Eu acho assim, acho que são dois pontos, né, que acho que a gente tem que parar para pensar. Às vezes eu sinto falta de talvez uma proximidade familiar, por exemplo, eu preciso dizer meu sentimento. Chegar e te falar assim, poxa, Fernando, eu sinto falta de ter um tempo com você, eu sinto falta. E às vezes a gente não fala, a gente sente, a gente guarda, a gente vai remoendo um pensamento que não vai, às vezes, ajudar. E eu não falo. E seria tão simples eu me conectar com você e você saber que eu sinto sua falta. Você saber o quão importante você é para mim e que eu queria talvez me relacionar melhor. Então, acho que essa questão de quando a gente fala que às vezes um lugar tá mais ou menos tá com mais atenção do que o outro, talvez o outro está de fato ocupado e não tá tendo esse olhar. Mas então por isso que é importante a gente ser lembrado por aquele que sentiu a É falta. o alerta. Para ele não tá vendo esse alerta, né? Exatamente. Então, assim, aí, por outro lado, a gente não pode também, aí, em resposta também à Rita, perder a sensibilidade que a gente vive numa coletividade que eu preciso estar sensível a não ficar só focado numa coisa. Eu preciso também olhar para todas as pessoas à minha volta, dar a devida consideração para todas as pessoas que eu também considero. É claro que as necessidades, elas são, como eu falei, elas são universais, né? Porém, elas têm intensidade diferente. Tem pessoas que, para se sentir amado, e linguagem diferente, né? Então, por exemplo, tem pessoas que, para se sentir amado, basta você dizer que ama. E tem pessoas que, para você se sentir amado, você tem que demonstrar, você tem que talvez tocar, você tem que dar presente, você tem que fazer alguma outra coisa. Então, a gente também olhar para o outro e saber que ele tem talvez linguagens diferentes para poder nos comunicar e verificar essas questões, ela é extremamente útil. Mas eu só vou conhecer a linguagem e a necessidade dos outros quando eu também parar para dar esse tempo de qualidade para a gente poder falar sobre isso. E mais, ter também condição e autenticidade e liberdade de falar para o outro, poxa, eu sinto isso, eu penso isso, a minha necessidade é essa. E às vezes a gente só não fala também porque a gente não nos conhece, a gente não se conhece, a ponto de olhar para nós e falar, pera lá, mas se eu tô me importando com isso, se isso realmente é importante para mim, por que isso é importante? Por que isso tá me incomodando? Por que eu penso isso? Por que é isso? Então é super útil a gente olhar para nós e enxergar isso. Porque quando eu for me relacionar com o outro, conversar com o outro, eu vou saber exatamente o que eu quero. E aí que eu ia também, já concluindo aquelas coisas que eu falei que é bom para ajudar a gente a lidar com as pessoas que são diferentes, é a gente ter claro os nossos objetivos nas nossas discussões, né? Às vezes a gente não vai ganhar, as pessoas podem de fato nenhum concordar. Não quer dizer que a gente usando tudo isso que a gente falou, isso vai dar certo. Por quê? Porque eu envolvo uma outra pessoa, que ela tem que também estar predisposta, que ela também tem que estar com esse olhar atento. Então isso é super, super importante. Mas o fato é que a gente já não vai tão despreparado para uma conversa. Então eu preciso saber exatamente o meu objetivo com isso. Para, a partir do momento que eu tenho esse meu objetivo claro, eu também me ajuda a saber que nessa discussão, aonde eu tenho que chegar? Porque se a gente discute, não chega em lugar nenhum. A gente fica aqui ofendendo às vezes um outro e agredindo um outro. E o objetivo principal, que era a ideia, era o contexto, era a necessidade que eu e você talvez queríamos ser atendidos, a gente esquece. Esquece para ficar numas acusações aí infundadas. Então, não podemos perder de vista o objetivo que nos faz ter discussões, na verdade. Ela vai existir, inevitável. E aquele ponto, né, Lê? Vamos supor, eu e você, a gente está um bom tempo sem conversar tal, e de repente eu ligo para você e falo, pô, Lê, você nem... Ou manda uma mensagem. Vamos primeiro na parte, manda uma mensagem. Pô, você nem liga mais pro seu primo? Peraí, e você?
quando que você me mandou uma mensagem, ou você me ligou, ou você conversou comigo. Então, isso, olhando um pouquinho o viés do mundo virtual, ele está perdendo um pouquinho essa parte da conexão. Então, às vezes, a gente tem que olhar primeiro para nós, olhar, será que, assim, porque assim, eu estou cobrando daquela pessoa o amor, né? Vamos dizer assim, pegar um exemplo, como pegou o exemplo de família. Eu estou pegando, quero o amor daquela pessoa, mas peraí, e o meu papel em cima disso? Ela sabe que eu E aí é preciso, um eu dado tenho. importante, porque quando a gente fala, a gente entra em uma discussão cobrando o outro, ninguém gosta de ser cobrado. Como ninguém gosta de imposição. Quando a gente pede para o outro fazer algo de uma maneira imposta, cobrando, existe uma necessidade fundamental que é a autonomia. Então, toda vez que alguém vem e manda eu fazer alguma coisa, isso não é Ferrou. Laure. Não é Laure. É Todo você. mundo? A pessoa, assim, ela até faria, mas só porque você mandou, entendeu? Ela vai fazer diferente, entendeu? Por quê? Porque a gente tem, depois que a gente cresce, depois que a gente vira adolescente, a gente tem um mecanismo de provar ao mundo que a gente tem identidade, entende? Então, o outro vir pra cima da gente cobrar é uma ofensa, sempre vai ser uma ofensa. Então, quando a gente às vezes tá com saudade de alguém e a gente liga pro outro falando assim, mas você esqueceu de mim? Mas você não lembra de mim? Você não lembra que você tem prima? Você não lembra que você tem família? No fundo, eu só queria te falar, estou com saudade de você. Seria muito mais fácil você se conectar muito mais com esse sentimento do que eu sair te cobrando. Porque quando eu saio te cobrando, qual que é o nosso mecanismo de defesa? Olha o que o nosso cérebro faz para nos defender. Mas e você me ligou? Mas e você também fez isso? Perceba como o ataque, ele fala muito rápido. É o instinto. Porque é o nosso advogado de defesa. O nosso cérebro ele vai sempre buscar argumentos alternativos para nos defender, ainda não seja uma verdade. Ainda que não seja legítimo. Às vezes eu tenho falhas. Mas aí eu vou buscar argumentos em prol da minha defesa. Então, por isso que é muito importante a gente saber que coisas a gente não pode cometer de erros numa discussão. Sair cobrando o outro, sair buscando argumentos que agridam o outro, porque aí eu me torno intolerante e a conversa ela não chega no principal, que era você simplesmente falar que também estava com saudade. No fundo, eu queria que você dissesse isso, mas como eu te cobrei, você jogou a culpa para mim e a gente ficou brigado. E ficamos dois mais Tem distantes até, do que antes. tem até uma brincadeira que eu fazia bastante, o Gustavinho tá aí, que era o seguinte, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser, legal? Então, basicamente, é isso daí. Lê, por mim eu ficaria aqui mais umas 2, 3 horas aqui falando com você. Eu acho que a gente tem que marcar uma continuidade dessa live, que foi bem produtivo, foi bem bacana, gostei bastante. Só que a gente precisa encerrar, porque eu tenho que daqui a pouquinho ir lá para o método FAS. Tá Qual que bom. é a mensagem final que você dá para essa galera aí que acompanhou a gente aí? Primeiro, agradecer todo mundo que participou. Assim, é bem rica essas discussões, né? Quisera a gente poder ter mais tempo também para falar isso na nossa mesa de jantar com as pessoas, que as pessoas pudessem se aprofundar e conhecer melhor o outro. Acho que, assim, de uma forma simples, que eu gostaria de deixar é a gente saber que a gente tem conexões muito mais similares do que divergente. É a gente prestar atenção quando a gente for falar na mensagem, qual é a necessidade que está gritando através daquele pedido, daquela opinião. Existe uma história ali por detrás, qual é o contexto que aquilo está envolvido, e a gente ser um baita curioso para poder se aprofundar quando alguma opinião for diferente, eu poder ter a curiosidade de adentrar naquela mente daquela pessoa e até ajudar ela nas construções. Porque quando a gente faz perguntas, por que um processo terapêutico ele é tão importante? Ele não te dá as respostas. Você não vai numa psicóloga, numa psicanalista, ela vai sair te dando respostas do que você fazer. Mas ela vai te ajudar a elaborar o seu pensamento, as suas respostas, a sua linha de raciocínio. E essa conversa, quando a gente fala com pessoas diferentes, ela nada mais é útil do que nos ajudar a elaborar quem somos, a construir, talvez, ou desconstruir aquilo que a gente já até a vida inteira pensou. E é só através do diálogo, através dessa oportunidade rica que a gente tem de estar com pessoas com histórias totalmente diferentes, com pensamentos diferentes, que a gente vai poder construir um mundo melhor até, mais humano, mais igualitário, de tal forma que eu também não agrida quem eu sou, não seja conformista,
de falar, ah, não vou entrar nessa discussão, ser autêntico, verdadeiro, mas não sincerão, e sabendo ao máximo o porquê das coisas, né? Os objetivos que eu quero sempre com total respeito, porque é isso que de fato vai nos manter unidos, em conexão e convivendo de uma maneira melhor. Acho que é isso, acho que eu falei muito, né? Show. Já tá, a gente tem 20 segundos aqui agora da live, então eu vi a galera colocando até aqui uma parte 2, a live vai encerrar daqui a pouquinho automática. Então, galera, agradeço aí a participação de vocês e eu vou conversar com a Lê para a gente fazer sim essa parte 2. Siga ela no Insta, me siga no Insta e tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo.